Pela primeira vez no podcast Saia do Rascunho, um jovem, 14 anos, com uma história incrível na escola e com a fé. Um menino de ouro que eu tenho a oportunidade de conhecer e conviver, que se chama Jeremias Quevedo dos Santos. Ele que vai contar um pouquinho da história dele, vai falar sobre alguns princípios que eu tenho certeza que se você que é pai, mãe, escutar isso, você que é jovem, leve para outras pessoas. Eu tenho certeza que esse episódio vai marcar o desenvolvimento pessoal e espiritual de muitas pessoas que vão nos ouvir. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, com mais de 100 episódios gravados, buscando inovar no que nós compartilhamos aqui. Hoje, nós estamos aqui no grupo Medical Sun. Viemos até a empresa, eu vou entrevistar filho e depois pai. Vamos quebrar todos os protocolos aqui. Acompanhe a gente, eu tenho certeza que você vai ter insights poderosíssimos aqui comigo. Então, Jeremias Quevedo dos Santos, conta um pouquinho para minha audiência. Quem é você? Bom, já falaram meu nome aqui, né? Eu gostaria antes de dizer também que o prazer é todo meu de podendo estar aqui falando contigo, Fernanda. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, eu, nasci aqui em Lajeado, sou natural aqui do Rio Grande do Sul e desde pequeno eu sempre fui criado no âmbito de igreja, né, no âmbito espiritual e no âmbito de negócios também, né? O meu pai sempre teve, né, essa visão sobre negócio, essa visão sobre organização, essa visão espiritual, e ele sempre trouxe isso pra mim, né? E isso é uma coisa que eu levo pra vida em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, eu tento sempre ao máximo trazer uma visão espiritual. Uhum. Gente, eu conheci o Jeremias, eu fui jantar na casa dele um dia, e nós íamos começar a jantar, e o Jeremias chegou. E aí o Mauro disse, filho, como foram os estudos? Aí ele disse, foi incrível, qual foi hoje o estudo de vocês desse dia? E ele saiu num sábado, final do dia, para estudar a Bíblia com os amigos, com os colegas, né, da escola, enfim. Jeremias, eu quero através desse nosso encontro aqui, da nossa troca, falar assim sobre carreira, sobre performance, sobre vida, mas eu quero trazer muito dos teus aprendizados com a fé aqui para os meus ouvintes. Você tem uma capacidade assim de tocar muito forte, né? Eu vi também todos os teus manuscritos, né, que eu vou te desafiar aqui ao longo do podcast, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, tá? Sobre como a fé influencia o teu dia a dia. Bom, para começar, eu gostaria também de definir para mim o que é fé. Perfeito! Exatamente. A fé bíblica, a fé da noção, ela é, resumindo, a gente vê naquilo que não se crê. Quer dizer, perdão, a gente crê naquilo que não se vê. A fé é o firme fundamento naquilo que não se vê. Então, a fé no meu dia a dia, ela é acreditar em algo melhor. Porque nos dias que a gente vive, a gente sempre vê o mundo como um lugar muito, às vezes, triste, que às vezes nos decepciona, algumas pessoas nos decepcionam, e acontecem muitas coisas, e a fé, ela é um princípio estabelecido de que a gente crê em algo maior. Algo que talvez não possa ser a situação que está tomando rumo agora, mas algo que futuramente, através da crença, através dos princípios, vai se transformar. E eu acredito que isso é a fé. É a crença naquilo que não se vê. Uhum. E como tudo isso começou a fazer parte do teu dia a dia, da tua rotina, influenciar as tuas escolhas? Como isso passou a ser parte da tua rotina, a fé? Bom, isso passou a ser parte da minha rotina porque a fé, ela tem que fazer parte da rotina de um cristão. O cristão, ele não tem como viver sem a fé. Porque as pessoas podem falar muitas coisas sobre Deus, mas a única maneira das pessoas verem Deus é através da fé. Porque Jesus, ele fala muito nessa questão
de crer naquilo que não se pode ver, né? Porque é lançada uma palavra sobre nós, é lançada a semente sobre nós, mas cabe muito à pessoa dela acreditar naquilo. E isso é algo que é muito difícil, porque as pessoas hoje em dia elas querem muita comprovação, elas querem ver muitas coisas, só que às vezes elas querem ver demais naquilo que nem tem como se ver, né? Tem muitas coisas que no nosso dia a dia a gente não tem 100% de certeza, né? Então, a fé é isso. A gente ter certeza em algo através de experiências que a gente vive, né? Eu sou uma pessoa que desde pequeno eu sempre tive na igreja, eu sempre fiz parte de uma comunidade cristã, mas chega um ponto na vida em que, por mais que eu tenha passado todo esse tempo na igreja, eu tenho que decidir, né? Existe uma hora em que a pessoa tem que tomar a decisão de seguir Cristo, né? De seguir aquilo que a palavra diz. E isso daí é uma questão muito forte. E a fé é exatamente isso. Porque tem muitas pessoas que abandonam a fé e acabam não acreditando. Simplesmente por serem desapontadas. Poxa, a igreja não era aquilo que eu pensava que era. As pessoas não eram aquilo que eu pensava que era. Só que a verdade é que as pessoas sempre vão nos deixar para baixo. E a única pessoa que consegue levantar, a única pessoa que consegue ser perfeita é Deus. Uhum. Olha só, eu estava pensando aqui, eu quero dar esse primeiro passo, eu quero me conectar mais com a fé. Eu imagino as pessoas aqui nos ouvindo e pensando, nossa, como eu queria ter essa mesma conexão que o Jeremias, mas a minha família, eu não tive essa jornada, eu não tive esse caminho. Por onde se começa? Como introduzir isso? Como é a tua rotina com a fé, com a espiritualidade, na tua família, na tua casa? A minha casa, onde eu vivo, ela é uma casa cheia de fé, né? A gente sempre, quando a gente pode, a gente fala da palavra, né? Quando a gente pode, a gente ora junto. Mas eu acho que a base pro cristão, para ele começar a se desenvolver, é na oração. Porque você vê que o cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo, ele é relacionamento. Porque a religião, definido, ela é um livro de regras, que se você seguir isso, isso vai acontecer. Só que pro cristianismo, isso não é como funcionam as coisas. O cristianismo, ele é fundado em relacionamento. E esse relacionamento, ele tem que ser contínuo. Porque, veja bem, não tem como a gente ter um relacionamento sem ter amor e sem falar com a pessoa, né? Se você que tem um marido, né? É muito importante falar com ele, é muito importante estar perto dele, e assim é com Deus, porque Deus gosta de falar com nós. Ele gosta de sempre estar conosco. Então, eu acho que para a pessoa que está começando, quer saber mais de Deus, é importante orar e falar com Deus. Como tu fala com Deus? Falar com Deus funciona da seguinte maneira. Ensina as pessoas a falarem com Deus. Bom, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu, pessoalmente, faço do jeito que está escrito na Bíblia, que é fechar os olhos e simplesmente falar. Porque tem muitas pessoas que têm uma noção de que você precisa fazer uma prece, você precisa falar de um jeito, você precisa falar desse jeito, mas a verdade não é essa. A verdade é que Deus, ele é nosso amigo e a gente deve tratar ele como nosso amigo, como nosso pai. Então a gente deve falar com a maior naturalidade que a gente pode com Deus. A gente tem que ser leve, não precisa ser algo firme, algo que a gente lê num texto, mas sim algo que a gente fala do coração. Sabe? Algo que se manifesta. Uhum. Sabe? Da mesma maneira que a gente fala com uma pessoa que a gente ama muito. Que um exemplo, um pai, né? Uma mãe. É da mesma maneira que a gente fala com Deus. Uhum. Né? Tô muito feliz pelo dia de hoje. Obrigado. Né? Sempre agradecendo e falando mesmo com ele. Mas o mais importante também é a resposta. Porque muitas pessoas, às vezes, principalmente os jovens, eles querem buscar a resposta, só que eles não veem que a resposta está na frente deles. Porque a Bíblia, ela representa a palavra de Deus. Então, toda vez que a gente ora, só basta abrir a Bíblia e vai estar escrito a revelação para nós. Vai estar escrito a palavra e o que Deus quer falar com nós. Então, é muito importante a gente orar e buscar a palavra.
Assim a gente consegue se relacionar. E é assim que eu me relaciono com Deus. Né? Também é muito importante a gente ter comunhão. Porque no fim dos tempos, quando a gente subir com Deus, várias pessoas vão ir junto. Não vai ser só nós, né? Por isso é importante ir no culto, ir na igreja, porque a igreja é uma comunidade. É lá onde se a gente perguntar, a gente vai ser ajudado pelo pastor, né? É lá onde a gente começa a buscar Deus. Então é importante a gente orar, buscar a palavra e achar um lugar, achar uma igreja, né? Porque a igreja, ela deve ser o coração do cristão, né? Dá pra viver de oração, dá pra viver de palavra, mas também tem que ser com a igreja, né? O cristão, ele precisa ser completo, ele não pode ser só uma coisa, ele não pode ser só oração, ele não pode ser só palavra, ele tem que ser oração, palavra e igreja. Que incrível. E que momento do dia tu faz isso? Normalmente, quando eu termino minhas tarefas, quando eu termino o que eu tenho pra fazer, eu chego no quarto, abro as escrituras e começo a ler. Tem vezes em que, por causa de muita ocupação, eu não consigo ler muito, ou às vezes eu não consigo ler, mas eu baixo os meus joelhos, fecho os olhos e oro e falo. Porque é importante estabelecer um relacionamento, né? Então não tem como eu dizer que eu tenho um relacionamento com Deus sem eu falar com Ele. Que bonito. Eu sei que você tem o teu grupo de estudos, tem um grupo de estudos online também. Numa mensagem única, eu sei que você estudou várias palavras, né? Você estuda a palavra. Talvez eu não tenha o vocabulário certo, mas tu vai me ajudando, né? Claro, claro. Você estuda a palavra. Qual estudo que você fez que mais te marcou e que a gente pode levar, através do podcast Saia do Rascunho, para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, o estudo da palavra, a palavra é uma coisa muito grande, né? Quando a gente estuda a palavra, a gente interpreta o que ela quer nos dizer e a gente compartilha com os demais. Isso é a pregação na igreja. É você ler a palavra, você vê aquilo e você compartilhar com os demais. Poxa, eu achei isso incrível, eu quero compartilhar com os meus irmãos em fé, né? Compartilhar com os meus amigos, porque isso é uma palavra que liberta, né? Que traz o conhecimento. E é a palavra mais importante que eu acho pro cristão que o cristão tem que levar todos os dias da vida, é o evangelho. Que a mensagem central do cristianismo é o evangelho. Que no caso, resumindo, né? O ser humano, em geral, ele não é digno de estar com Deus. O ser humano, em geral, ele é uma pessoa que é contaminada pelo pecado e só existe uma saída para o ser humano, que é através do arrependimento e através de olhar para Cristo. Porque Jesus, ele desceu na terra para pagar pelos nossos pecados. Quando Jesus é pregado na cruz, ele não tá lá só para mostrar algo, mas sim ele tá lá para pagar algo. Porque o preço do pecado, originalmente, né, o pecado é desobediência a Deus, é desobedecer aquilo que está escrito na palavra. E a desobediência, ela nos traz para longe de Deus. E o homem sem Deus não consegue ser completo. Né? Muitas vezes a gente chega no nosso dia a dia e a gente olha e a gente fez tudo, a gente foi pro trabalho, a gente terminou nossas tarefas, mas a gente sente como se algo tivesse faltando, sabe? Algo tivesse como se tivesse um espaço vazio dentro da nossa alma, e esse espaço, ele só pode ser preenchido com Deus, né? Somente Deus preenche esse espaço que é a nossa alma vazia por causa do pecado. Todo ser humano, ele nasce com pecado, todo ser humano, ele nasce já condenado a ficar longe de Deus. Mas por causa que Deus desceu para a terra como em forma de ser humano, ele veio e ele mostrou que o ser humano pode viver sem pecado e o ser humano pode viver com Deus. E Jesus, ele traz essa mensagem de que antigamente, para você achar Deus, você tinha que ir num templo e você tinha que orar naquele templo. Quando Jesus, ele morre na cruz, ele traz a mensagem e traz a possibilidade da gente se conectar com Deus aonde quer que a gente esteja. Por isso que, né, muitos cristãos falam que para se conectar com Deus não precisa de Wi-Fi. Você pode estar em qualquer lugar, basta fechar os olhos e falar e ele vai conseguir te ouvir, né? Isso é o poder de Deus, né? Isso é o sacrifício de Jesus que nos liberta do pecado. Então eu acho que
essa é a mensagem mais importante pro cristão hoje em dia, é o evangelho. E o que eu tô trazendo aqui é só um resumo, mas a verdade está escrita na palavra. Né? Se você abrir a palavra no Novo Testamento, você vai ver tudo que eu tô falando aqui. Entendi. Hoje, eu acho que você tem uma capacidade de influenciar os jovens muito grande. Eu via uns cadernos lá na tua casa com várias coisas que você escreve. De onde vem isso? Bom, isso eu escrevo esses cadernos quando eu começo a ler a Bíblia. Porque a Bíblia, tudo que você lê, você consegue interpretar e você consegue tirar uma lição se você prestar atenção no que está escrito. Por exemplo, se a gente pegar o começo da Bíblia, fala que Deus criou os céus e a terra. Se Deus criou os céus e a terra, é porque ele tem poder, e é porque ele pode fazer uma virada na minha vida, e é porque ele pode estar sempre comigo, porque ele é onipresente e ele é onipotente, né? Então a gente vê a Bíblia histórias gigantescas, né? Que falam sobre o poder de Deus, como Deus influencia as pessoas e como Deus realmente trabalha com o ser humano, né? A história da Bíblia são a história de várias pessoas que Deus investiu nelas, que Deus trouxe a mensagem para essas pessoas e que Deus revelou o que precisava ser feito e todas essas pessoas atenderam ao chamado, né? Porque Deus fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Então é essa questão de toda hora que a gente lê a Bíblia, a gente interpretar e querer trazer isso para nós. E cada vez que a gente lê, a gente anota o que eu aprendi hoje, né? Por mais que seja algo pequeno, é algo muito bom, porque a mente humana, ela sempre esquece das coisas. E por isso eu anoto pessoalmente, porque eu acho muito bom para você se desenvolver, para a gente olhar para trás o que eu aprendi, o que eu escrevi ali, né? Então eu acho algo muito importante a gente anotar a palavra, né? No caso, fazer um devocional. Eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre o chamado e o escolhido. O que é? Discorre um pouquinho mais sobre isso, sobre o chamado e sobre ser escolhido. Sobre o chamado, né? Muitas pessoas são chamadas, quando Jesus ele fala sobre a questão do chamado, é porque é nos dado uma opção, né? Porque a verdade é que existem dois caminhos. Existe o caminho de não seguir a Deus, que leva à perdição, e existe o caminho de seguir a Deus, que leva à vida eterna. E muitas pessoas, hoje em dia, são chamadas. É dito para elas, existe um caminho, existe um jeito, mas poucas são escolhidas. Poucas escolhem o caminho. Poucas pessoas querem seguir o caminho, poucas pessoas querem ir para frente. E isso não só na vida espiritual, mas também no nosso dia a dia. A gente vê muitas pessoas que acabam não escolhendo o caminho certo. Muitas pessoas que às vezes querem deixar as coisas de lado e por isso não acabam querendo, não conseguem alcançar seus objetivos, não conseguem alcançar suas metas, porque deixam o que é importante de lado e seguem o caminho que é fácil. Todos esses teus escritos eu entendo como um escolhido, e não como você é um escolhido. Como seria, assim, se imagina compartilhando isso com as pessoas mais, mostrando mais para as pessoas esses teus aprendizados, tudo isso que tu aprende. Tu teria vontade de compartilhar com as pessoas, de levar para mais pessoas? Como tu vês? Eu vejo isso como uma oportunidade que Deus está me dando, sabe? De poder estar falando de Deus, de poder estar falando daquilo que vem da palavra, né? Eu gosto muito de falar sobre Deus e é uma coisa que eu tenho paixão, né? De falar sobre Deus. E eu creio que Deus pode sim, né? Cada um tem seu propósito, né? Cada um escolhe, né, a sua vida, mas em tudo que a gente faz, a gente tem que dar graça a Deus, né? Se a gente tem uma empresa, se a gente tem isso, se a gente tem aquilo, é para dar glória a Deus ao Senhor, né? Para usar, porque João fala, né? João, o apóstolo de Jesus, fala que a fé sem obras, ela é morta, né? Então, do que adianta a gente crer no impossível, mas a gente também não fazer aquilo, né? O que adianta a gente falar, mas não fazer aquilo que a gente fala, né? Então é muito nessa questão da gente
seguir o que Deus está nos mostrando, né? Eu quero seguir esse caminho, mas eu tô fazendo isso de acordo com a Bíblia, isso tá de acordo com os meus princípios, né? E aí a gente vê realmente o que a gente quer ser, o que Deus quer que a gente seja, né? E a gente é mostrado através da palavra o que Deus quer que a gente faça, né? Que é adorar Ele em tudo que a gente faz. Você é jovem, né? Tá começando a tua jornada de olhar para a carreira, para o futuro, tem a oportunidade de acompanhar hoje já e estar no ambiente familiar, do trabalho, que te acolhe, que te dá oportunidade. A gente estava caminhando primeiro e eu te disse, aonde tu senta? E tu me disse, eu tô lá na fábrica, eu tô aprendendo. E eu acho que isso é incrível, eu acho que todo pai que tem a oportunidade de convidar o seu filho a começar pela porta de entrada é uma bênção, né? Na carreira, no desenvolvimento e para dar a oportunidade para os filhos aprenderem com a própria escola, na família. Eu também aprendi nos negócios dos meus pais. Eu limpava o chão, eu trabalhava no caixa, eu botava mercadoria nas prateleiras, eu fazia compras, eu trabalhava num outro negócio que meu pai tinha, um de manhã, outro de tarde, e comecei assim que nem tu, assim, literalmente no depósito e dando valor para cada atividade que eu fazia dentro do negócio do meu pai. Mas eu vou voltar um pouco para encerrar espiritualidade, depois a gente vem aqui para a carreira, junta as duas coisas, mas eu achei lindo isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para empresários que eu conduzo, empresários que têm filhos sucessores também. Se tu não tiver resposta para essa pergunta, tu não precisa me responder, estou te provocando. Mas onde tu quer chegar? Bom, isso é uma pergunta bem fera, né? Porque eu creio, pessoalmente, que a sucessão, ela deve almejar algo grande, né? Querer ir pra cima, não ficar recluso, né? Porque muitas pessoas às vezes querem criticar, né, uma pessoa pelo simples fato de que talvez o pai fez isso, o pai fez aquilo, mas a pessoa que vai talvez suceder, a pessoa que vai talvez tocar o negócio pra frente, ela tem que saber o que ela vai fazer. E ela tem que fazer algo maior, porque se ela só ficar, ela vai fazer com que aquilo caia, né? Não existe caminhar numa corrida, é só correr pra frente, né? Não tem como voltar pra trás, não tem como ficar parado e é ir pra frente, né? Então, eu não sei aonde é que eu quero chegar, mas eu sei que eu quero chegar pra lugares grandes. Lugares grandes, destinos grandes. E o destino de deixar algo maior, assim, para os jovens, com a espiritualidade, é um desafio que Eu fiz esse desafio, vou contar aqui no podcast, quando eu vi todas aquelas escrituras, todo aquele material que ele produzia, enfim, o que ele imaginava sobre levar isso para os jovens, né? Levar isso através de um livro, através de um devocional para jovens. O que tu pensa sobre isso? Olha, eu penso que os jovens hoje em dia, eles precisam de um guia. A Bíblia é o nosso guia, a Bíblia é a nossa bússola, mas muitas vezes os jovens, eles acabam esquecendo, né? Eu vejo pouquíssimos jovens fazendo devocional, anotando e realmente querendo saber e procurar mais as escrituras. Alguns se destacam, né? Mas muitos acabam não se destacando e acabam não fazendo isso, né? E esses jovens, às vezes, eles precisam de princípios para se fortalecer, né? Eles precisam saber o que eles querem, o que Deus quer que eu faça, o que Deus está trazendo para mim como jovem. Eu já vou deixar aqui para minha família da Editora Gente uma provocação para conhecer esse jovem, e eu vou te apresentar para os CEOs da Editora Gente, porque eu acho que os jovens precisam, né? Como você falou, de uma forma mais de jovem para jovem, né? Terem acesso a esses conhecimentos para influenciar positivamente a vida, a carreira, a educação, a formação e todos esses aspectos. Se tu aceita o desafio, eu vou te apresentar para eles
E os próximos capítulos dessa história, quem sabe a gente conta aqui no podcast Saia do Rascunho também. Vamos lá, eu quero perguntar mais algumas coisinhas aqui que eu sempre pergunto para os empresários. Sim. Me fala um pouquinho de como são os teus hábitos, de como é a tua rotina, de como é o teu dia a dia para dar conta de tantas coisas. Então, você vai para a escola, você vem para a empresa também, tem um monte de responsabilidades. Quais são os hábitos que são assim, que fazem parte do teu dia a dia como jovem? Bom, todo dia, né, eu acordo indo pra escola, né, exceto nos finais de semana. E daí, às vezes eu tenho cursos, né, eu tenho acompanhamentos, né, eu faço curso de inglês, eu faço aula de bateria, às vezes. Eu também pratico arte marcial, faço jiu-jitsu, né, então eu tenho uma rotina bem estruturada do que eu faço, né. Daí, depois de fazer as minhas tarefas, eu faço, né, meu devocional, eu leio livros, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ler livros e de olhar filmes, às vezes, quando eu tenho um tempo livre, né? Mas é importante sempre primeiro fazer as tarefas e aquilo que importa, né? Aquilo que é prioridade. Nos finais de semana, eu fico mais na igreja, né? Eu faço parte do grupo de louvor lá, então eu toco bateria, eu ensaio, e daí de noite a gente tem mais uma reunião, né, com os nossos irmãos, que daí é a rede de jovens, né, que são os jovens da igreja reunidos. E daí domingo a gente tem culto, né, nos finais de semana. E às vezes domingo e sábado eu dou uma corrida, né, porque eu não tenho jiu-jitsu nesses dias, daí eu me exercito um pouco para fazer bem para a cabeça. Para os empresários e para os jovens, né? Começar assim, né? A gente precisa ensinar muitos empresários a fazerem o óbvio, o básico, e te ouvir falando que você já está na jornada, é óbvio que vocês estão ouvindo tudo que vocês estão ouvindo como consequência de um jovem que está aí estudando, se desenvolvendo, tem exemplo dentro de casa, na família, os pais, Agora vamos falar um pouquinho do exemplo, assim, dos pais, assim, o que representa para ti, assim, a jornada. Gente, vocês não estão entendendo. O pai dele está atrás das câmeras assistindo esse podcast. O menino está gravando pela primeira vez. Isso é surreal. Eu não imagino o teu orgulho aí do outro lado, assistindo tudo isso e vendo, porque eu sempre falo nas palestras, que não deixa de ser a palavra, né? Que a palavra inspira, mas o exemplo arrasta. Sim. E que tudo é consequência daquilo que nos vem fazendo repetidas vezes e todos os dias, né? Então, parabéns aí para esse pai que está assistindo aí atrás da câmera essa gravação. Parabéns para ti que está aqui se desafiando, falando. Mas é claro, né? Uma pessoa que se desenvolve, que estuda, que está num ambiente social, que se comunica, que é desafiado, que já está com 14 anos experimentando o trabalho. Imagina onde você pode chegar. Que bom, e que teus sonhos sejam cada vez maiores e que tu te desafie, que tu estude e que tu continue com esses princípios presentes. Mas eu vou buscar a minha pergunta, que é daquilo que você escuta em casa, dos conselhos, o que é extremamente importante para ti? Bom, ter uma casa estruturada com um bom pai, uma boa mãe, é uma coisa que eu sempre tive, né? Para mim, o meu pai é um exemplo de pessoa. Ele deve estar muito feliz olhando isso agora, né? Mas eu tenho muito orgulho do meu pai, da pessoa que ele tem se tornado. Para mim, quando eu vejo um exemplo de líder, um exemplo que arrasta, eu vejo o meu pai, que é uma pessoa que se dedica do começo até o fim, que deixa aquilo que importa em primeiro, que é uma pessoa que tem muitos insights, que é uma pessoa que consegue ver aquilo, né, consegue ver através do que é o superficial. Eu encaro meu pai como um exemplo de vida, né, como um exemplo daquilo que eu quero ser, como um exemplo de pessoa que arrasta, né? Eu tenho muito orgulho do meu pai e dos conselhos que ele me dá, do que ele fala pra mim, né? Eu acho que eu não seria o menino que eu sou hoje sem um bom pai, né? Sem pessoas que me ajudam, né? Sem minha família tá me ajudando. Então, né, é sempre muito importante ter exemplos, né? E é muito triste hoje porque muitas pessoas às vezes não têm muito exemplo de pai, né? E fico triste por essas pessoas,
Mas por isso que também é importante a gente buscar um exemplo de Deus, né? Que é o maior pai. E eu acho que para as pessoas que não têm um exemplo de pai, Deus é o maior pai e Deus é o maior exemplo de pai. Uau, que lindo isso! E o que tu pretende estudar? Tu já pensou sobre isso? Eu já pensei. Eu gostaria pessoalmente de estudar tecnologia e informática, né? Porque é uma área que eu acho que hoje toda empresa precisa de um TI, né? Precisa ter tecnologia, precisa ter um website, né? Precisa... Porque hoje em dia tudo é conectado através da internet, né? Não tem como ser uma empresa... Pode ser uma empresa que vende... Não sei. Já pode ser uma empresa que vende pano, pode ser uma empresa que vende tudo quanto é coisa. Tu vai precisar ter uma estrutura TI, tu vai precisar ter um website para crescer, né? Tu vai precisar ter uma estrutura da internet, né? Para promover o equipamento, né? Para promover o material, para promover o negócio. Por isso, eu gostaria muito de entrar na área do TI, né? Não só na área do TI, mas também da gerência, né? Da gerência do TI, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de fazer as coisas, gostou de criar coisas. E por isso eu acho que o TI é uma área que é muito legal para mim, né? De criar, no imaginário, né? De montar um plano, de montar, ver como é que vai ser isso, como é que vai funcionar, o que o cliente vai ver, o que o cliente vai precisar, né? Eu sempre gostei muito disso. Apresenta a Medical Sun para mim. A Medical Sun é uma empresa que hoje em dia tem mudado a vida das pessoas, né? A gente traz nossos equipamentos, né? Mas não só os equipamentos, mas como sorrisos, né? Todos os nossos clientes ficam satisfeitos com um produto entregue, um produto de qualidade e um produto que dá maior e que supera a expectativa, né? Um produto que é revolucionário no mercado, um produto que realmente traz uma visão do que é a Medical Sun, né? Então é muito de ver os frutos, né? O que traz a Medical Sun, quais são os valores que tem nessa empresa, né? E o que a gente anseia para o nosso cliente, né? E esses valores são realmente a fé, esses valores são realmente a questão da gente sempre priorizar o cliente, né? Você vai ver, se você for ver um tour na empresa, você vai ver que tudo que a gente faz, a gente tem teste, a gente vê tudo no mínimo detalhe para que o cliente fique satisfeito com o produto que vai ser entregue para ele. Então, se eu fosse resumir o que é a Medical Sun, eu diria que é excelência e qualidade. Produto qual? Conta para os meus ouvintes. Quais produtos? O que vocês oferecem para o mercado? O que vocês resolvem no mercado? A gente resolve muita questão de estética, né? Hoje a gente está trazendo vários equipamentos de laser, né? A gente tem diversos... Agora está lançando o Velarian, né? Diversos outros equipamentos que ajudam, né, na questão de estética, né, que ajudam a pessoa, né, a protagonismo, né, da pessoa ter autoestima, da pessoa ficar feliz com o corpo que ela tem, né, então a gente traz muita questão dos equipamentos estéticos, né, e de tudo que a gente vende, e hoje em dia a Medical Sun é referência estética não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, a gente tem FDA, a gente transporta para a Itália, transporta para diversos outros países, né, com os distribuidores. Então, né, a gente vende muito nessa questão de estética, nessa questão de autoestima e nessa questão de ajudar o esteticista que está começando, né? A gente tem uma linha variada de produtos, tanto para o esteticista mais profissional, tanto que para o que está começando. Perfeito. Vamos buscar o fechamento desse podcast da seguinte forma. Eu quero que você dê um conselho para os jovens que estão nos ouvindo. Bom, o conselho dos jovens que eu gostaria de dar é principalmente essa questão de, se você não sabe o que você quer da vida, se talvez tá com muitas dúvidas, será que eu quero fazer isso, será que eu quero fazer aquilo, tem que olhar realmente por que gosta e o que aquilo que a pessoa gosta vai gerar. Eu faço isso, eu gosto disso. Não, mas isso aí é impossível. Não, nada é impossível, né? Fazer aquilo que você gosta e também fazer aquilo que você é bom, né? Olhar para aquilo que você realmente ama e, né, o mais importante, não adianta a gente ter um trabalho bom que rende bem, mas a gente não ficar feliz com o trabalho. Sensacional. Eu adoro quebrar protocolos, tá? E eu vou convidar o teu pai para encerrar esse podcast te dando um conselho que eu quero que chegue no maior número de jovens nesse país. Pode vir. Mauro!
Gente, aqui no podcast Saia do Rascunho, tudo funciona assim. O time já tá tudo enquadrado, tá na câmera, tá tudo certo. Pra cá, ali, ó, Mauro. Que emoção, né? Demais. Meu Deus, que lindo. Um conselho aí pro teu filho pra fechar essa gravação. Demais. Primeiro, o filho tem que dizer que o pai tá muito feliz, muito orgulhoso. Aquela pessoa que tem te tornado, né? A gente, quando enxerga algo que você tem muita estima, que quando você fala de um filho é sempre o ápice daquilo que você criou, daquilo que tu fez na vida, né? Por isso que eles saem de dentro de nós, né? Mas o resultado da vida do Jeremias, o que ela é? Ela é uma plantação de muito tempo. E o que o pai quer deixar para ti é, na vida, filho, existem princípios e valores que são imutáveis. Muitas coisas vão mudar na tua vida. Tem gosto que vai mudar, tem preferências que vão mudar. Só que tem uma coisa que nunca pode mudar na nossa vida, são os nossos princípios e valores. Toda pessoa que ela entende isso, ela sabe que as modas vêm e vão, né? O corte de cabelo um dia vai mudar. O pai usou calça boca de sino. Eu tenho foto com cabelo ridículo, mas na época era a moda. Mas os princípios e os valores que a gente aprende, esse a gente tem que carregar sempre com nós. Porque eles são base. E quem tem base, o dia que o vento soprar e a tempestade vier, pode ficar tranquilo. Que a base vai te manter firme e o princípio vai te proteger. Eu te amo. Gente, que é isso? Muito obrigada, Mauro. Muito obrigada, Jeremias. Eu fiquei em vários momentos pensando e me emocionei. O dia que forem entrevistar a minha filha, o que ela vai dizer? Então, que exemplo, eu vou querer que ela te escute nesse podcast, ela que tem 5 aninhos a menos que você só, mas que quando ela tiver a tua idade, se ela for entrevistada e ela sentir esse orgulho que tu sentiu em compartilhar tudo que tu aprende, tudo que te ensinam dentro de casa e já influenciar jovens, eu acho que é isso que a gente precisa. Então, obrigada por abrirem as portas da Medical Sun. Eu estou buscando inovar, fazer diferente com o podcast para tocar mais pessoas, mais empresas, vir para os negócios gravar. E quando a gente diz, tem a mão de Deus, né? Porque quando eu estava combinando contigo e ele chegou e teve essa oportunidade de conectar, eu acho que é porque a gente tem que levar isso para milhares de pessoas. Então, muito obrigada. Se você esteve conosco nesse episódio, fez sentido para você, compartilha com as pessoas que você ama, influencia, né? Leva isso, porque a palavra inspira e o exemplo arrasta. Muito obrigada e até o próximo episódio.